para esses 10 pontos, tá? Então, vamos para a primeira, né, que é essa que é super interessante, que se chama Os Estados Unidos contra eles próprios, né? Paulo, e depois Veloso, o que vocês têm para me dizer? Eu distribuí material, mandei lição de casa para vocês, né? Então, muita coisa. Eu tenho pode para falar dizer a muita respeito coisa. disso, meus amigos. Olha, para começar, não só a questão, falando especificamente da questão doméstica norte-americana, que por si só é uma definidora de geopolítica no mundo, sempre foi, mas 2024 ele é um ano bastante atípico, porque coincidentemente 3/4 da população adulta do globo vai votar. Então, são muitas eleições para presidente, para primeiro-ministro, que vai ocorrer em diversos países relevantes na geopolítica no mundo. A gente tem a eleição agora em junho para o presidente do Parlamento Europeu, que é um termômetro para indicar a inclinação política da esquerda ou para a direita e como que essa leitura da população é feita em relação a que tipo de espectro ideológico consegue atender os anseios e as demandas que estão sendo levantadas nessas últimas 2 décadas, mas, sobretudo, também indica que no cenário norte-americano, que é justamente o cenário de crise, de risco que o relatório coloca, a gente tem uma premissa inédita na história da democracia norte-americana, que é a judicialização da legitimidade do Trump em concorrer ou não à eleição de 2024. Por que essa é uma situação inédita? Porque é a primeira vez que um ex-presidente que tem possibilidade de concorrer à eleição de 2024 está sendo julgado com a possibilidade de ser impedido pelos judiciários das confederações estaduais dos Estados Unidos. O que significa? Né? Diferente do Brasil, os Estados Unidos ele tem uma lógica de governança um pouco mais descentralizada. Os estados têm um pouco mais de autonomia e cada um dos estados tem a sua própria corte. Então, no final do ano passado, o Maine e o Colorado, entre o final do ano passado e o início desse ano, o Maine e o Colorado, a corte estabeleceu a proibição da candidatura do Trump para essa eleição de 2024, o que vai fazer com que essas decisões cheguem até a Suprema Corte Federal norte-americana, que atualmente é uma corte predominantemente conservadora, e incendeia a questão da judicialização dentro dessa pauta especificamente, porque a gente tem os Estados Unidos extremamente dividido. Acho que talvez os eleitores nunca estiveram tão divididos quanto nessas últimas eleições, essas eleições presidenciais dessa década, a última década que passou, e a quase metade dessa década presente, de 20, e tudo isso gera uma insegurança em relação à neutralidade institucional, em relação à sua capacidade tecnocrática de tomada de decisão em relação à legitimidade do Trump ou não em concorrer a essa eleição, e a capacidade do eleitorado mais progressista nos Estados Unidos, considerada liberais, de cederem o que provavelmente vai acontecer, que é a reeleição do Trump. Existe atualmente um desgaste muito agudo em relação ao Biden, principalmente por conta da crise no Oriente Médio. Americanos estão cansados de guerras, eles têm muito mais um olhar voltado para suas questões internas, um olhar mais doméstico. A geração Z, que é uma geração que já está se tornando, em sua grande maioria, pessoas adultas, elas têm uma visão política muito menos belicista do que as gerações posteriores, e isso faz com que as políticas externas de guerra que o Biden tem colocado na mesa seja vista com maus olhos. A instabilidade no Oriente Médio, provavelmente, vai gerar um catalisador, vai ser um catalisador de desgaste maior, e a gente pode ter todo o aparato institucional norte-americano sendo colocado em xeque em termos da sua capacidade de gerenciar essas crises, esses conflitos jurídicos entre uma direita e uma esquerda, entre aspas, extremamente polarizada. Segura aí, eu quero voltar. Veloso,
Dá teu pitaco antes de eu colocar algumas reflexões aqui que eu queria que a gente Vamos lá, só sobre os Estados Unidos. Depois a gente parte para as outras guerras também, que é importante. E tem mais uma que eu acho que eu tenho mais medo que a gente não comentou. A gente vai comentar então, ainda. A gente está comentando de um risco específico, vamos lá, que se chama a guerra americana contra si mesma. Né? Tem essa parte política, essa parte polarizada, que eu acho que está ocorrendo, inclusive no Brasil, está ocorrendo também isso. Mas eu vejo também o lado econômico, né? Por exemplo, o budget, né, anual dessa parte bélica do exército americano é em torno aí de 800 bilhões de dólares. Hoje, o Tesouro americano, né, a economia americana, né, o governo americano paga por ano só de dívida, só para sustentar a dívida, que é de 34 trilhões de dólares. Vocês terem a noção, o PIB dos Estados Unidos ali é 20 trilhões, né? E o Brasil é 2, quase 2 ali. Então, eles estão devendo 34 trilhões. E eles estão gastando por ano, só com a dívida, quase 1 trilhão. Estão gastando aí 980 bilhões de dólares, que foi a última vez que eu vi. Então, se o pessoal está preocupado do quanto que está gastando de dinheiro com o exército, com a parte bélica, que eles estão gastando até mais, eles estão enviando dinheiro lá para a Ucrânia e para as outras guerras também que a gente vai comentar. Inclusive também com a questão de invasão lá na fronteira também dos Estados Unidos, eles estão gastando mais de 20 bilhões aí, que foi o último pacote aí que o Biden pediu. Estão enviando, acho que enviaram ano passado quase 60 bilhões ali para a Ucrânia, estão enviando mais uns 40 ali para a questão de Israel. Então, assim, é muito dinheiro. E eu não sei até quando que eles vão aguentar imprimir, criar dinheiro. Então, isso daí só acalora tudo isso que a gente está comentando sobre essa guerra dos Estados Unidos contra ele mesmo. Eles estão conseguindo gerenciar, eles estão conseguindo realmente dar conta, tal sustentar. Guerra nunca é sustentável. Eu sou contra qualquer tipo de guerra, mas olhando friamente pelo lado financeiro, tá fazendo sentido isso? Isso a tendência acho que é só acalorar. E o próximo que pegar essa bomba, provavelmente não vai conseguir lidar. Boa, vamos voltar, a gente tem esse olhar mais frio, que é o olhar, no fundo, que os analistas pedem de alguém como o Ian Bremmer e essa galera, né?